Seguimos aqui com o Jefferson Miola. Olha a caneca vermelha do Miola. Miola hoje está... comunista é pouco, né, Miola? Tudo bom, meu querido? Você está bem? Salve, Gustavo. Salve. Deixa eu já retomar esse papo com o Tardelli com você, porque a impressão que me dá, Miola, é que o Brasil está realmente superando o trauma Bolsonaro nesse momento. Ele não é mais tão importante assim, quer dizer, vai ser preso? Beleza, vai com Deus. Você sentiu isso nesse último notícia do indício? Porque ele estava esquecido, né? Ninguém falava dele mais. E aí, Miola? Tem uma expectativa muito grande, né, de justiça no Brasil, né, Gustavo? Não é vingancismo, não é revanche, nada disso, é justiça. E essa semana eu acho que esse indiciamento, finalmente, duplo indiciamento pelo tema das joias da falsificação das carteiras de vacinação, eu acho que elas afastam um pouco aqueles temores, né, de que eventualmente o Bolsonaro poderia se ver livre, né, da justiça. Então, um bom caminho, vai para o Ministério Público, se o Ministério Público entender que há provas suficientes, né, pode encaminhar uma denúncia para o Judiciário, se entender que é necessário fazer novas diligências e reforçar as provas, pede à Polícia Federal reforço das investigações, ou pode arquivar, o que eu acho que é improvável. Mas é um passo importante, né, que é dado em relação a isso. E eu até te confesso, eu tinha uma expectativa de que houvesse uma celeridade maior em relação a esses dois processos, inclusive aquele outro dos atos antidemocráticos, porque são situações incontroversas, né? Não há, juristas são unânimes em reconhecer, Gustavo, tu tem muitas relações, né, com o mundo de juristas, advogados, etc., e todos, né, são unânimes em afirmar que nos três casos já há fundamentos muito sólidos que permitiriam que essas ações já estivessem, inclusive, mais adiantadas. Eventualmente, outras informações que vão se adicionando, elas apenas robustecem, né, as provas, mas não alteram o essencial, que é o quê? Que é os indícios de uma culpabilidade direta do Bolsonaro com seus comparsas em vários crimes, né? Então, eu acho que daqui para diante é importante esse indiciamento, e proximamente a gente vai ter uma posição do Ministério Público em relação a esses indiciamentos solicitados ou determinados pela Polícia Federal. O que você acha de uma matéria do bastidor aqui, no Grupo Globo, publicada pela Malu Gaspar, dizendo que a PGR pode esperar para fazer a denúncia, para não fazer parecer que é uma perseguição política? Mas eu vi a matéria e eu acho que é plausível se imaginar um raciocínio desses. É plausível se imaginar, mas eu acho também que é implausível não prosseguir, não dar uma naturalidade do processo. Sabe por quê? Porque, assim, da mesma foi o que eu comentei agora há pouco. Né? Há eu não diria assim uma unanimidade, mas pelo menos um consenso bastante ampliado sobre os fundamentos para indiciá-lo e para denunciá-lo e para ele responder uma ação penal. Isso, né, é a voz corrente, não é, no meio jurídico. Então, esses processos já poderiam ter andado, inclusive. Né, já poderiam ter, independentemente da delação do Mauro Cid. Então, agora, se o PGR, né, declara que vai cadenciar a investigação à luz do calendário eleitoral, para não contaminar, para não causar maiores tumultos, mas, na verdade, isso acaba sendo uma opção política, né, que tumultua, por um outro lado, a eleição. Por quê? Porque esse que é um personagem que está respondendo a processos, é o multicriminoso, e ele está livre, leve e solto, fazendo ruaça no país. Ele vai fazer das eleições esse ano um palco, né, em torno da defesa das suas bandeiras, especialmente a bandeira da anistia. Eu estou achando que ele não vai ter nem força suficiente para fazer isso, mas eu também estou aguardando um tumulto. Vamos ver, Gustavo. Ele enfraqueceu. Eu acho que ele fica muito abatido, avariado, mas eu tenho muita reserva sobre o fenômeno que está em curso aqui no Brasil e no mundo inteiro, que é eu chamaria de uma força-movimento, né, da extrema-direita. Ela é muito representativa, está muito enraizada. Vê agora a eleição no próximo domingo, que vai acontecer na França. Né? Na França, mas deixa eu aproveitar o gancho e pedir para você comentar as eleições de ontem no Reino Unido. Isso. E a vitória esmagadora dos trabalhistas sobre os conservadores. Isso. É uma coisa quase que sem precedentes. É uma contracorrente no mundo de hoje? Como é que é? Como é que você avalia a vitória dos trabalhistas?
Sabe que eu acho que nós não temos ainda, eu não vejo pelo menos, né, processos, né, continuados e coerentes que possam representar, digamos, uma reversão dessa expectativa do crescimento da expansão da extrema-direita. Até porque a expansão da extrema-direita ela é inerente à crise do próprio capitalismo neoliberal na sua etapa de ultrafinanciarização, e é uma resultante do próprio capitalismo a busca, não é, por governos autoritários, não é, e antipopulares para gerir a barbárie liberal desde uma perspectiva do sistema. Não é antissistema o fascismo e o extremismo, pelo contrário. Então, eu acho que não dá para a gente dizer, a partir desse fenômeno na Inglaterra, no Reino Unido, que é uma reversão. Inclusive porque, Gustavo, ali tem um componente específico interno do país, que é o tema do Brexit. A saída, né, do Reino Unido da União Europeia, ela trouxe consequências muito importantes e causou esta perda de popularidade assombrosa do Partido Conservador. Então, em certo sentido, a eleição que aconteceu ontem, que essa vitória estrondosa do Partido Trabalhista, fez 420 de 650 cadeiras na Assembleia, no Parlamento Nacional, ela representa também, né, esta crítica da sociedade britânica em relação ao erro que foi a saída da União Europeia. Né? Mas eu não entendo que isso possa caracterizar uma onda mundial de superação da ameaça fascista. Inclusive porque, do outro lado do Canal da Mancha, na França, nós temos um fenômeno exatamente em sentido contrário. Embora no Reino Unido não se tenha tido uma grande votação do partido da extrema-direita, os fascistas fizeram uma votação, é bem verdade, cresceram, mas muito pouco, menos de 10 parlamentares. No caso da França é diferente, eles podem conquistar, inclusive, a maioria e constituir um governo, em que pese todo o esforço do campo da esquerda francesa, que está agrupada em torno da nova Frente Popular, onde a França Insubmissa do Mélenchon, juntamente com o Partido Comunista e com o Partido Socialista, fizeram um gesto, né, estrategicamente, historicamente muito relevante, de buscar um entendimento com o campo do conservadorismo liberal e democrático para impedir a extrema-direita, mas pode perder a eleição. Então, por isso que eu acho que é um resultado positivo no Reino Unido, ele é um resultado positivo do ponto de vista, inclusive, talvez, de arrefecer um pouco o apoio do Reino Unido à Ucrânia, à própria OTAN, mas não muda substantivamente, por exemplo, em relação ao genocídio na Palestina. Miola, se você me permite, até porque também essas compartimentações político-partidário, ideológicas, já não funcionam mais como antigamente. Por exemplo, a Marine Le Pen é próxima do Putin. Então, você pode ter um reposicionamento da França com relação à Ucrânia, isso é dado como certo, e os trabalhistas, por sua vez, também no Reino Unido, vão possivelmente ter outra posição, até pelo desgaste na opinião pública dos britânicos. Agora, vamos então dar um pequeno pulo para as eleições nos Estados Unidos, a história do Biden, a possibilidade dele desistir e de assumir a Kamala Harris ou a Michelle Obama. Você deve estar ciente de tudo que está acontecendo por ali. Eu queria um balanço teu também, né, pela ordem, né, conectado com essas questões também europeias. A situação nos Estados Unidos, eu entendo a partir do debate, né, ela evidenciou uma fragilidade enorme do Partido Democrata e colocou o Biden numa situação, né, bastante delicada. O que está acontecendo, idealmente falando, né, racionalmente falando, tu imaginaria que diante de uma situação dessas, de um candidato, né, que tem notáveis debilidades e deficiências, né, o lógico seria substituí-lo. Mas não é tão simples assim, né, Gustavo? Não é tão simples assim. E a possibilidade de uma eventual substituição do Biden, ela depende do próprio Biden e não de uma decisão partidária. Né? Mesmo que majoritariamente o partido possa exigir algo, é muito difícil, né, substituí-lo, só se no caso de ele aceitar. E ainda assim, no caso de uma aceitação do Biden, tem todo um sistema, uma lógica intrincada dentro do Partido Democrata que é difícil identificar quem que seria a candidatura. Saiu uma pesquisa da Reuters, da Ipsos, essa semana, que mostrava, são várias simulações feitas de enfrentamento de democratas com o Trump, de governadores, senadores, e da ex-primeira-dama Michelle Obama e atual vice-presidente Kamala Harris, e mostrou que a candidata
né? A única candidata que tem possibilidade de derrotar o Trump com uma margem muito significativa é a própria Michelle Obama, veja só, que já inclusive anunciou que não estaria disposta a isso. E há um componente dentro do Partido Democrata, que é importante dizer, que depende fundamentalmente do clã dos Clinton. O Clinton tem um poder super determinante dentro do Partido Democrata, e muitas vezes ele pode impugnar qualquer que seja a alternativa e até mesmo bancar o Biden até o final, porque os Clinton acabam se beneficiando com o fracasso do Biden e podem depois apresentar uma outra alternativa do seu próprio agrupamento para disputar a eleição daqui a 4 anos, se é que vai ter eleição daqui a 4 anos depois do Trump, com toda a liberdade e o salvo-conduto que a Suprema Corte deu para ele para praticar toda a sorte de crimes do governo, né? Então, daqui a 4 anos, com Trump nesta condição de uma imunidade total para cometer crimes no governo que a Suprema Corte concedeu, Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu essa semana, é muito difícil. Agora, tu imagina o seguinte, Gustavo, o Biden renuncia. O problema é que se o Biden renuncia por deficiências evidentes, inclusive que colocam em dúvida a sua condição física, a sua decrepitude, sua senilidade, eventualmente, né? Seu processo demencial, que é orgânico, biológico e normal, não estamos aqui fazendo nenhuma acusação. Bom, se ele renuncia, ele é obrigado a renunciar ao cargo, na candidatura à presidência dos Estados Unidos, bom, ele teria, por lógica, ele não teria as condições de continuar governando o país, Gustavo. Teria que passar para a Câmara Harris. Pois é. Então, assim, tu vê o tamanho da bronca que se tem, da confusão que está criada, as dificuldades, né? E ao mesmo tempo que, se ele for mantido, um candidato desses, num país em que o voto ele é um voto não obrigatório, que depende muito, né, tanto na arrecadação quanto na atração do eleitorado, do candidato convocar apoiadores para financiar a campanha e também eleitores para ir votar no dia, ele perde muito a força de tração. Inclusive, há pesquisas que já demonstraram, que eu já encerro, que tem eleitores tradicionais do Partido Republicano que repelem o Trump, mas que se colocarem dúvidas se votariam ou não no Biden depois do debate. Então veja que ele perde muita força de tração eleitoral, né, na dinâmica real do voto nos Estados Unidos. Uma situação bem crítica, bem difícil, bem complicada. Tudo que a gente gostaria para um povo, enfim, um povo não, né? Um país imperialista, né? Eles têm que passar pelas dificuldades dele também para ver se aprende, né? Você sabe quem que é o maior defensor da candidatura Biden hoje? Donald Trump. O Donald Trump. É o maior defensor do Biden. É o maior beneficiário. Agora, antes de passar para você comentar, deixa eu ir para o bate-papo aqui, prestigiar nossos internautas maravilhosos. Obrigado pelo carinho, pela presença aqui no nosso debate. Rosângela da Silva Pereira está dizendo: corrupção é qualquer comportamento errado. Conde? Não, mas é que eu estava falando aqui no juridiquês, né, na tipologia, né? Crime de corrupção é uma coisa, crime comum é outra, tem toda uma tipo, peculato é outra. A meu ver, acho que é isso, tem uma tipologia diferente. Rosângela, Lula levou o que era dele e devolveu o que mandaram. José Carlos Faria, Jair Babá e os 11 ladrões. Tá ótimo isso aqui, adorei. Fernando Bai, eleição é perda de tempo no Ocidente, nada muda. Que ceticismo, esse aqui doeu, hein? Fernando Bai, cuidado, rapaz. Rosângela, obrigado a Miola por combater a difamação da Dilma. Daqui a pouco eu vou falar sobre um tema com Miola, rapidinho, né? Miola, a história do recupero lá. E o Fernando está dizendo aqui, a imprensa quer escolher os 2 candidatos nos Estados Unidos. Eu vou parafrasear o Barão de Tararé, querido patrono do Altamiro Borges, do coletivo do Altamiro, que é o seguinte, o Barão é genial, né? Você não acha que o Partido Democrata está com a goiabada, o queijo, a marmelada e a faca na mão nesse momento para defenestrar o Donald Trump para todo sempre? Porque se eles, por exemplo, negociam com o Biden para o Biden renunciar, a Câmara assume a presidência e, por sua vez, ela vai se tornar uma notícia diária, sendo a nova presidenta dos Estados Unidos e candidata à reeleição, que vai herdar a candidatura do Biden. Por outro lado, a Michelle Obama, que, segundo a Reuters, tem 11 pontos à frente do Trump já de cara.
de cara. Você não acha que é uma chance imperdível para esse grupo político? Embora nenhum de nós deixe que fique registrado. Eu sei que você também abomina o Partido Democrata, que são basicamente bandidos, como o Partido Republicano. Isso. Não tem. Aqui vale aquele editorial canalha do Estadão, né? Escolha ruim. Não tem escolha boa entre o Biden e o Trump, ou um sucessor do Biden, né, e o Trump. Mas assim, Gustavo, eu acho que o Partido Democrata, né, se estivesse buscando, né, uma condição ideal para promover uma mudança de candidatura, ele ganhou. É como eu te dissesse, ele tem a goiabada, o queijo e a faca na mão, mas está com um enorme pepino na mão. Esse é um problema. Isso se dá não sem grandes contradições, né, e dificuldades. Porque é o que falei, assim, primeiro, depende, antes de mais nada, menos do partido e mais do Biden. Depende de uma decisão dele. Todas as sinalizações que ele está dando são de manutenção da candidatura, inclusive está tentando transmitir uma jovialidade e uma vitalidade que ele já não consegue mostrar naturalmente, né? E ele tem anunciado que segue. A família dele, a esposa dele, que tem uma influência muito grande nas definições da carreira dele, da trajetória política, também sustentam, né, que é a continuidade da candidatura. Então, desculpa, só não posso perder a piada. O Biden é uma espécie de Caetano Veloso ou Gilberto Gil, né? Quem manda é a esposa, né? Acabou. É isso. Só para registrar. É isso. Eu até nem sabia tanto disso da Flórida, da Paula Lavigne, que são... Eu sei que elas são muito assertivas, digamos assim. O Gil não fala nada. Opa! Mas eu acho que é uma cultura antipatriarcal delas, e deles também eu elogio, né? Que as mulheres nos governem também, que são maioria, né? São maioria demográfica também. Mas então, assim, viu, Gustavo, e ao mesmo tempo que observa, né, com uma certa paralisia essa indefinição do Biden, né? O partido tem a consciência, ou pelo menos a opinião pública dos Estados Unidos tem uma consciência de que outra candidatura, como por exemplo da Michelle Obama, pode derrotar o Trump. Então veja que dificuldade que está posta, né? E eu acho que o processo ainda está em aberto, indefinido, não tem ninguém que possa cravar que vai acontecer isso ou aquilo, ele vai renuncia só à candidatura, ou renuncia ao governo, assume outra pessoa em lugar dele como candidato ao Partido Democrata. Ninguém sabe disso ainda, é difícil. Né? Você, com as suas fontes espetaculares na América Latina toda, amigo do Evo Morales, do Maduro não, né? Do Maduro você não é amigo, né? Que eu saiba, mas assim, alguma fonte, você conversou sobre isso, disse que o Biden não tem saída, ele vai ter que desistir. Você não conversou isso com ninguém? Não tem esta... Ninguém crava isso. Não, ninguém crava isso. E tem um aspecto também, tá, Gustavo? Só para voltar. Quem manda no Partido Democrata não é o Biden. Quem manda no Partido Democrata... Não, quem manda no Partido Democrata é o clã dos Clinton. Sim. É o Bill Clinton e a Hillary Clinton. E eles, em certo sentido, que pode parecer um paradoxo, eles se beneficiam de uma eventual derrota do Biden, né, porque a derrota do Biden permite a eles uma reaglutinação, uma recomposição da força política deles dentro do Partido Democrata. Mas eles vão aguentar o Trump para fazer isso? Isso, mas assim, esses são os problemas da mesquinharia da política, de um certo maquiavelismo, né, e contraproducente, né, mas é da vida, é da política, é isso mesmo, né, que essas escolhas que são feitas, bom, que acabam tendo as consequências. Né, Miola? Coitado do Biden, imagina, agora, não, vai o Biden mesmo, deixa o Biden isso. Aí, né? Aquela assim, tipo, vai que você vai perder, meu querido. Agora, Gustavo, vamos anotar o seguinte, né, isto que nós estamos vendo nos Estados Unidos, né, desses dois personagens, de uma disputa deste padrão, ela também é reveladora da decadência do império, né? Claro. Trump e Biden, né, não deixa de ser, em certo sentido, uma metáfora da decadência do império. Não estou dizendo aqui que o império vai acabar amanhã, não. É uma questão de médio e longo prazo, mas assim, está em curso um processo de uma mudança geopolítica mundial por conta de uma mudança das relações de força, a emergência
da China no cenário geopolítico mundial, uma eventual vitória da Rússia sobre a OTAN, um redesenho internacional, os BRICS, a perda progressiva do peso do dólar nos intercâmbios comerciais, que vai levando ao debilitamento da força imperial dos Estados Unidos. Isso vai levar alguns anos, mas é evidente, não é, que ele já não tem mais capacidade de recuperar aquele hegemon, né, total, absoluto, né, imponente, onipresente, onisciente, que dá conta do mundo. E não deixa de ser, em certo sentido, uma metáfora disso, essa eleição, né, que nós estamos vendo assim, é uma disputa, né, dos cacos de um país. Né, candidato já condenado, né? No caso da atriz pornô, ele já foi condenado, uma confusão na Suprema Corte estadunidense, e um outro decrépito, enfim, que não precisa ser criticado por ser decrépito, mas a presidência e cargos exigem responsabilidade. Viola, querido, a situação complicada. Eu me divirto, eu me divirto, confesso que acho divertido, mais do que preocupante. Eu queria que você falasse assim, que não gastemos mais de 1 minuto com esse tema, mas assim, só para você, o que aconteceu com o Recupero na entrevista que vocês fizeram lá no 247, que repercutiu e o Recupero enlouqueceu e tudo mais? Dá uma letra para a gente daquilo lá. Bem rápido, foi uma entrevista, o Recupero convidado no programa Boa Noite do 247, e eu fiz uma pergunta para ele, né, a respeito de um tema bem específico, já que ele estava endeusando o Plano Real e criticando as gestões petistas, e ele, no curso da resposta, ele acabou derivando para um raciocínio que, na verdade, era um ataque à presidente Dilma, né, um ataque desonesto, desleal, né, e, sobretudo, né, uma falsificação da história. Né, ele estava falsificando a história, ele estava desconhecendo, né, que o que aconteceu no país em 2015 e 2016, né, foi produto de um comportamento que foi inédito na vida republicana brasileira, do candidato derrotado na eleição não aceitar o resultado eleitoral, que foi o Aécio Neves. Eu apenas lembrei disso e contextualizei, eu te digo assim, com muito respeito, com muita tranquilidade, só disse, olha, embaixador, quero lhe esclarecer que em 2015, aí comentei com ele, e ele perdeu completamente as estribeiras, me surpreendeu, perdeu completamente a compostura, foi muito virulento, muito agressivo, né, muito agressivo mesmo, e destoou completamente, né, da imagem, né, de um diplomata, né, porque o diplomata não procede dessa maneira. Então, assim, o que ele revela, né, Gustavo, é que ele continua sendo aquele personagem que, em 1994, foi flagrado numa transmissão por antena parabólica, onde ele disse que não tinha escrúpulos. Isso é palavras dele. Eu não tenho escrúpulos, falando sobre o Plano Real, né, e as críticas que a oposição fazia, especialmente a economista Maria Conceição Tavares. Ele ganhou, Miola, essa aura de embaixador, ele ganhou, é como se fosse uma espécie de comenda, né? Isso, ele é embaixador de carreira. Ele se protege nela, né? Oi? Isso, ele é embaixador de carreira, não é? Ele nunca foi chanceler. Ele e ele ocupou funções internacionais importantes, mas assim, ele se notabiliza, me chama muito a atenção, né, essa postura odiosa, mas odiosa, é uma postura ressentida, recalcada, não é? E que é incompatível com isso, com um diplomata, e, sobretudo, alguém que tem que ter um compromisso com a verdade histórica do nosso país, com a memória nacional. Isso não é aceitável. Então, aqui não se trata, Gustavo, eu encerro, não se trata de uma interação que eu fiz com ele em torno das opiniões políticas e ideológicas que eu tenho uma divergência frontal, mas se trata apenas de defender a verdade. A verdade é inconcedível, né? E a defesa da democracia, ela jamais pode ser abandonada em qualquer condição, mesmo que tu deteste, não é, o teu adversário político. Mas ele revela não ser um personagem democrata, um personagem que tem esta formação, não é, de um reacionarismo atávico e que fica ocultada por trás, né, disto que é essa comenda, digamos assim, de um embaixador. Né? Pois é um pouco dessa histeria dos 30 anos do real que os tucanos restantes, né, que são muito poucos agora, querem fazer celebrar e tudo mais. Olha, já recebendo aqui meu próximo convidado, Fernando de Lácio. Seja bem-vindo, Fernando, para a gente falar um pouquinho sobre soberania popular. Dá um oi para a gente, para ver se o microfone está ok. Tudo bem com você? Oi, Conde. Oi, Jeff. Tudo bem? Sou seu fã, viu, Jeff?
Opa! Quem não Obrigado, meu é? amigo. Um abraço grande. Quem não é fã Um do abraço, Jefferson Mello? obrigado, meu amigo. Fernando, meu querido, segura aí, daqui a pouco a gente segue junto. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o Miola, para a gente encerrar o nosso bloco. Miola, falar do governo Lula rapidamente. Como é que você achou de todo esse desenho da questão do Banco Central, das rusgas, e agora o dólar despencando, né? Foi tudo um pouco engraçado, histriônico, mas aí acabou meio que numa espécie de lua de mel. Qual a avaliação que você faz dessa relação aí do presidente, mercado, imprensa, nesse momento para a gente? Olha, Gustavo, primeiro, a desvalorização das moedas ocorreu em mais de 80 países do mundo inteiro, né? Produto das decisões do Banco Central dos Estados Unidos de manter as taxas de juros elevadas e, portanto, isso exerce um poder de atração de dólares para o país e, portanto, de desvalorização das moedas nacionais. 84 países. O Brasil teve uma das... Inclusive, o Brasil, por exemplo, a desvalorização do real, ela ficou muito próxima da desvalorização que teve o iene do Japão, né? Para a gente ter esse parâmetro. Bom, no caso brasileiro, né, o que agravou nessa desvalorização foi a postura, esse terrorismo financeiro e a especulação brutal, né, que teve no presidente do Banco Central um papel fundamental, né? O Roberto Campos Neto, ele é um sabotador do governo, conspira contra o governo, e ele, neste caso, inclusive, o Nassif publicou uma matéria muito importante, onde ele coletou informações com os operadores do mercado, que diziam que o Roberto Campos Neto ligava, né, para banqueiros e para tecnocratas das finanças, alardeando uma situação de descontrole fiscal do nosso país. E, portanto, isso gerou essa situação, né, de uma especulação desenfreada e ampliação do terrorismo financeiro contra o governo. Eu acho, Gustavo, que o governo está entrando a partir dessa semana, né, numa encruzilhada, né? Eu entendo que está entrando numa encruzilhada. E por que isso? Porque as sinalizações que o governo fez, que em certo sentido acalmaram, né, ou arrefeceram essa especulação financeira, é que o governo fez anúncios, né, de entrega daquilo que o mercado nas finanças estão exigindo, né, que eles não aceitam, né, que o equilíbrio orçamentário seja feito em torno de um processo de justiça tributária, né, de busca de políticas de igualdade no nosso país. Eles querem que o governo faça cortes no orçamento e busque esse equilíbrio sobre o orçamento das áreas sociais, ou seja, acabar com o piso da saúde e da educação, né, e terminar com a política de aumento real do salário mínimo e os vínculos dos benefícios previdenciários com o salário mínimo. Eles não renunciam a esse padrão, né, obsceno de saqueio e de pilhagem da riqueza e da renda pública e dos fundos públicos brasileiros. Então, acho que o governo está numa situação, do meu ponto de vista, que ela é uma situação bastante problemática, que poderá trazer dificuldades no futuro, que é a obediência a isso que eu chamo, né, de uma armadilha que foi o arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal, ele foi um erro, está se mostrando sendo um erro estratégico, e observa que toda a confusão essa e o que alimentou muito esse terrorismo financeiro das últimas 2 semanas foi exatamente o fato do governo anunciar que teria que fazer ajustes orçamentários e sinalizou que para fazer esse ajuste precisava mexer na taxa de juros, né, os juros obscenos, segundo maior do mundo, e também precisaria rever as desonerações, benefícios e favores fiscais. Quando o governo fez isso, por conta de uma necessidade de buscar aquilo que foi um sacrifício que ele se autoimpôs, de uma austeridade orçamentária, ele criou essa grita do mercado. Isso, lá atrás, quando se começou a discussão do arcabouço fiscal, o Haddad era alertado disso, que esse cenário poderia se apresentar. Qual é o problema disso? Eu encerro. O problema, Gustavo, é que o arcabouço fiscal, que é o sucessor do teto dos gastos, que não precisaria ter sido continuado. Na campanha, o Lula dizia que ia simplesmente extinguir com o teto dos gastos, mas o Haddad, mais realista que o rei, para sinalizar para a Faria Lima, colocou na PEC da transição o compromisso do governo criar uma âncora fiscal, que acabou sendo o novo arcabouço fiscal. E o problema disso qual é? É que ele tem um teto muito baixo. Só finalizo te dizendo o seguinte, de 2013 a 2014, as despesas do governo, elas subiram ano a ano, em média, 6,4%. Neste arcabouço fiscal, elas podem subir no máximo a 2,5%, porque elas estão comprimidas por até 70% da variação, do crescimento da receita, da arrecadação. Então, é dramática a situação,
E isto poderá colocar o governo em dificuldades no próximo período, porque é o seu programa que vai estar sendo inviabilizado. O programa do governo e o meu programa 11 News também, porque se quebrar tudo, acaba tudo. Miola, você, quando eu chamar o Aécio Neves aqui para dar uma entrevista para mim, eu vou chamar você para me ajudar, tá bom? Na entrevista. Vamos embora. Você é o cara ideal para entrevistar Tucano, Miola. Só que ele vai te jurar de pés juntos que não aconteceu nada, que ele não viu. Claro. Não, mas é para isso que eu vou chamar você. O Recupero dizia que ele estava fora do país. As notícias... Por isso que eu te digo, ele é o mesmo, aquele da antena parabólica. O que é bom, a gente mostra, e o que é ruim, a gente esconde. Ele continua o mesmo. Esconde. E olha, maior troféu para você, Miola, me despedindo de você, é o nosso internauta aqui. Nós temos internautas de direita aqui, e eu permito tranquilamente, sem problema nenhum, porque né, democracia, para ver se eles aprendem alguma coisa. O Nicolas Gachi, ele está dizendo assim, até eu sou fã do Miola. Que beleza, e é de direito. Tá bom. Miola, obrigado, viu? Obrigado a ti, meu amigo. Um beijo grande para vocês. Um abração, Fernando. Boa sorte e vida longa, meus amigos. Um bom fim de semana. Obrigado, Jeff. Você também. Abração.